Muito bem, olá você que está me assistindo, seja muito bem-vindo a mais um dos nossos vídeos do curso de sequências e séries. Chegamos então ao final dos vídeos sobre sequências e no vídeo seguinte nós já vamos começar então a falar sobre séries, que vai ser o objeto de maior estudo desse nosso curso, né? Bom, para nós finalizarmos então a parte de sequência, nós vamos falar sobre um determinado específico de sequências geométricas que são definidas via somas. Isso já vai, de uma certa forma, introduzir a ideia de série que nós vamos começar a ver a partir do próximo vídeo, né? Então, o objetivo é estudar, então, a convergência e a divergência de um tipo especial de sequências geométricas, aquelas que são definidas via somas, né? Lembrando que esses slides eles são crédito da professora Maria Lenice, do Departamento de Matemática da UEM. Tá? Então, o que nós vimos no vídeo anterior? Né? Que uma sequência desse tipo aqui, uma sequência formada por potências de uma base real, né? O R é um número real, a base é um número real. A sequência das potências, ela converge se você pegar a sua base maior que menos um, menor ou igual a um. Né? Nesses casos, ela converge. Em todos os outros casos, essas sequências aqui elas divergem. A sequência das potências diverge. Ou seja, quando R for menor ou igual a menos um, ou quando a base for maior do que um. Então, nesses casos, essa sequência geométrica, a sequência formada por potências, ela diverge. Quando ela converge, a pergunta é para quais números ou para qual número a sequência converge. Bom, essa sequência formada por potências, quando a base for maior do que menos um e menor ou igual a um, ela vai convergir para zero sempre que o R estiver entre menos um e um. Quando o R for exatamente um, ou seja, quando a base for exatamente um, então as potências, a sequência formada pelas potências converge para um, porque nesse caso você vai ter a sequência constante igual a um. E esse é o único caso, a única forma dessa sequência formada por potências convergir para um. É quando a base for exatamente igual a um. Em todos os outros casos, ou seja, quando R estiver entre menos um e um, as potências, a sequência formada pelas potências, converte para zero. Tá? Então, esse limite é zero. Beleza. E nós vamos aplicar esse conceito agora num novo tipo de sequências, que nós vamos definir agora. Tá? Então, nós vamos pegar um número R que está entre 0 e 1. Você pode escolher este número. Tudo que nós vamos fazer aqui vai funcionar para qualquer número que você escolher entre 0 e 1. Então, se você quiser escolher o meio, pode escolher o meio. Se quiser escolher o 2 quintos, pode escolher 2 quintos. Não tem problema. Qualquer número que está entre 0 e 1, você pode considerar. Você fala assim, eu posso pegar o π sobre 4? Pode pegar também. É um número que está entre 0 e 1, pode pegar esse número. Tá? Mas eu sugiro para você ir acompanhando aqui, se você quiser acompanhar com alguma coisa do lado, alguma folha, coisa assim, pegue o R igual a meio. Tá? Só para nós vermos o que vai acontecer. A partir desse número R que você escolheu, nós vamos formar uma sequência. E como é que nós vamos formar essa sequência? O x1, o primeiro termo da sequência, vai ser 1 mais r. O segundo termo da sequência vai ser 1 mais r quadrado. Ou seja, o x2 é o anterior mais r quadrado. O x3 vai ser 1 mais r quadrado mais r ao cubo. Então, a última potência de R que aparece aqui é exatamente o índice do x. Então, você vai somar 1 com R quadrado até R ao cubo. Tá? Adivinha quem vai ser o R à quarta? Exato. 1 mais R quadrado, mais R ao cubo, mais R à quarta. Tá? Então, você vai somando essas potências de R e você para na potência que tem o índice aqui. Então, se o R4, se o x4 é 1 mais R quadrado mais R
ao cubo mais r à quarta, o r à quinta vai ser quem? O x5 vai ser quem? A soma de 1, r quadrado, r ao cubo, r à quarta, r à quinta. Dito de outra forma, o xn vai ser 1 mais r quadrado, etc., até o r elevado a n. Esse vai ser o xn. Então, você vai observar aqui o seguinte. Esses xis, eles formam uma sequência. E você pode definir esse xn para qualquer número n natural. Para qualquer número natural, você pode definir essa soma aqui. Então, de fato, você tem uma sequência. O termo geral da sequência é essa soma aqui, dos números 1, r quadrado até r elevado a n. Ou seja, são todas as potências de r entre 1 e n e 1. Então, esse é o termo geral da nossa sequência. O que nós vamos mostrar agora? Que o limite dessa sequência que nós formamos, ela é 1 sobre 1 menos r. Isso é o que nós vamos mostrar a partir de agora. Ou seja, a sequência formada por essas somas parciais aqui, né, ela vai convergir para 1 sobre 1 menos r. Tá? Então, vamos mostrar isso? Então, vamos lá. Primeira coisa, vamos olhar para esse produto aqui, ó. 1 menos r vezes o xn. Por que eu vou pegar isso? Porque é o seguinte, ó, esquece esse limite aqui. Tá vendo? Esquece esse limite. Se você esquecer esse limite, aqui está escrito assim, xn é igual a 1 sobre 1 menos r. O que eu estou fazendo? Eu estou pegando esse 1 menos r, é como se eu estivesse passando ele para o outro lado multiplicando. Tá? É isso que eu estou fazendo aqui. Tá? Então, 1 menos r vezes o xn. Bom, lembra quem é o xn? O xn é essa somatória aqui. Então, eu vou vir aqui, no lugar do xn, e vou colocar essa somatória. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer a distributiva. 1 vezes o cara que está entre parênteses. Dá o cara que está entre parênteses. Menos r, que multiplica todo o sujeito que está entre parênteses. Então, menos r, que multiplica todos os caras entre parênteses. Tá. Agora, olha o que vai acontecer. Com essa primeira soma aqui, ela não se altera. Ela vai ser 1 mais r mais r elevado a n. Agora, quando você distribuir esse menos r sobre essa soma aqui, ó, vai ficar menos r vezes 1, menos r. Menos r vezes r, menos r quadrado. Menos r vezes r quadrado, menos r ao cubo. E assim por diante. Quem vai ser o último elemento da soma? Menos r, que multiplica r elevado a n. Isso vai dar menos r elevado a n mais 1. Aí você já começa a observar uma coisa. Tá vendo esse mais r aqui, ó? Ele vai sumir com o menos r. O mais r quadrado vai sumir com o menos r quadrado. O r ao cubo que está aqui vai sumir com o menos r ao cubo que está lá. O mais rn, ele vai sumir com o menos r elevado a n que está aqui. Então, r elevado a n vai sumir com o menos r elevado a n que está aqui, mas não está escrito. O que vai sobrar, então, nessa soma aqui? Ó? Só o primeiro termo e o último termo. O primeiro termo é positivo, o último termo é negativo. Então, o que eu estou dizendo aqui para você? Que 1 menos r, que multiplica xn, ou seja, que multiplica o termo geral da nossa sequência, é, na verdade, 1 menos r elevado a n mais 1. Posso passar esse 1 menos r para o outro lado dividindo, e olha como é que eu posso reescrever o termo geral da minha sequência. Então, em vez de eu escrever o termo geral da minha sequência assim, ó, como essa somatória de potências de r, eu posso escrever simplesmente meu xn assim. 1 menos r elevado a n mais 1 dividido por 1 menos r. Perfeito? Muito bem. Então, dito isso, vamos olhar para a sequência formada pelas potências de r, potência n mais 1. Então, vamos olhar para essa sequência, r elevado a n mais 1.
Eu pergunto para você, onde está o R? R é um número que está entre 0 e 1. Ah, é? Olha para a observação, então. Se o R está entre -1 e 1, é o nosso caso, ele está entre 0 e 1, então ele se encaixa aqui. Neste caso, a sequência das potências de R dão 0. O limite dá 0. Converge para 0. Se eu pegar R elevado a n mais 1, isso também vai convergir para 0, convenhamos, né? Se a sequência R elevado a n já converge para 0, R elevado a n mais 1 converge com mais rapidez para 0. E é exatamente isso que eu tenho aqui, ó. Essa sequência formada por essas potências, ela converge para 0. Ah, legal. Então, quando eu calcular o limite desse termo geral aqui, é a mesma coisa que calcular o limite desse termo geral aqui. Aqui nós temos uma sequência que converge para 1. Aqui nós temos uma sequência constante que converge para 1 menos R. E aqui nós temos uma sequência que converge para 0. Então eu posso aplicar aquelas propriedades do limite. E posso escrever assim, ó. Limite dessa primeira sequência é 1. Limite do denominador, 1 menos R. E o limite disso daqui, né? Que eu vou precisar calcular. Opa, não preciso calcular. Isso aqui converge para 0. Então o limite da nossa xn, ela é de fato 1 sobre 1 menos R. Que era o que nós queríamos mostrar. Se você pegar uma base entre -1 e R, entre -1 e 0, ou seja, se você pegar o seu R entre -1 e 0, você pode fazer as mesmas contas que nós fizemos aqui e você vai chegar na mesma conclusão, que o limite também vai dar 1 sobre 1 menos R. Perfeito? O que nós vamos fazer agora? Nós vamos pegar o nosso R como sendo meio. Lembra que eu falei para você no começo? Pega o R como sendo meio e vai acompanhando as contas aqui. Se você não fez, pode acompanhar agora. Então vamos pegar o R como sendo meio. Ele está entre 0 e 1, então está tudo ok. O x1 vai ser quanto? 1 mais meio. 3 meios. Quem vai ser o x2? 1 mais meio ao quadrado. Quanto que dá isso? 3 meios, que é o anterior, mais 1 quarto. Isso dá 7 quartos. O que vai ser o x3? 1 mais meio ao quadrado, mais meio ao cubo. Quanto que dá isso? O termo anterior, mais meio ao cubo. Meio ao cubo é 1 sobre 8. Quando você faz essa soma de frações, 15 sobre 8. O que vai ser o x4? 1 mais meio ao quadrado, mais meio ao cubo, mais meio à quarta potência. Esse primeiro pedaço da somatória, nós já sabemos, é 15 sobre 8. Mais 1 meio à quarta, isso dá 1 sobre 16. Quando você fizer as contas, isso vai dar 31 sobre 16. E assim por diante. Tá? O último termo vai ser esse daqui, ó. 1 mais meio ao quadrado, mais 1 meio sobre mais 1 meio elevado a n. O último termo não, né? O termo geral da nossa sequência é essa somatória aqui. O que nós temos, então? Que essa é uma sequência do tipo anterior, uma sequência formada por somas, em que o R é meio. O que nós vimos no resultado anterior? Que essa sequência ela converge. E qual é o limite? Qual que é o limite dessa sequência? 1 sobre 1 menos meio. Isso dá 1 sobre meio igual a 2. Perfeito? Aqui está o gráfico. Aqui está o gráfico da nossa sequência. Então, o primeiro termo, meio. O segundo meio, 7 quartos. 15 oitavos. E assim por diante. Ou seja, se você for observar, olha o quarto termo. Olha o quarto termo. Ele já está muito próximo de 2. Né? E o limite da sequência é 2. E o quarto termo, ele já está muito próximo de 2. Ele é 31 sobre 16. Se você for calculando essas somatórias, de fato, você vai perceber que você vai chegar perto do 2. Né? E aí tem uma interpretação muito legal aqui. Olha só, olha que coisa fantástica. Isso é fabuloso. E são essas coisas que fazem a gente confundir muito as potências, a exponencial, com algo que é linear.
Então, por exemplo, se você sabe que uma passagem de ônibus custa R$ 10, duas vai custar 20, três vai custar 30 e assim por diante. Ou seja, vai ser sempre proporcional. Quando você está trabalhando com potências, a coisa não funciona assim. A coisa com potências ela é um pouquinho diferente. Olha que coisa louca. Olha só. Nessa sequência aqui, ó, que nós acabamos de discutir, essa daqui, ó, olha para essa sequência aqui. O primeiro termo é meio. Aqui, ó. O primeiro termo é meio. Meio não, é um meio. Desculpa, é 3 meios, né? Então é 1,5. Esse é o primeiro termo. Qual que é o limite da sequência? O limite da sequência é 2. E o que, que isso significa? Que você vai somar infinitas potências de meio ao 3 meios e o máximo que você vai chegar é no 2. Então, olha que coisa maluca. Você está pegando o meio, meio, e você vai somando potências de meio. Meio ao quadrado, meio a cubo, mais meio à quarta, mais meio à quinta, e assim por diante. Você vai fazendo essas somatórias. Você vai somando essas potências de meio. Você vai somar uma quantidade infinita de potências de meio e o valor máximo que você vai chegar é no 2. É o máximo que você vai conseguir. Quando você somar infinitos termos, aí você vai chegar no 2. Aí você fala assim, tá, mas eu nunca vou conseguir somar infinitos termos. Claro que consegue. É que você está colocando uma variável que não se coloca, que é a variável tempo. O problema seu é que você diz assim, no meu tempo de vida, eu não consigo somar potências de meio ao 3 meios. Não consigo fazer isso no meu tempo de vida. Pois é porque é no seu tempo de vida. Então, quando você coloca a variável tempo, realmente você não consegue fazer uma soma infinita. Mas se você tirar a variável tempo da jogada, elimina a variável tempo, você consegue somar infinitos termos a alguma coisa. Nesse caso aqui, ó, é somar infinitas potências de meio ao 3 meios. E quando você fizer isso, olha que coisa maluca. Você vai somar, 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 somar. O máximo que você vai chegar é no 2, partindo de um meio. Isso é louco. Isso é louco. Isso é muito maluco. Ou seja, somar potências de 0,5 ao 1,5 vai te render, no máximo, 0,5 a mais. Isso é muito maluco. Né? Isso é muito maluco, isso é muito matemático, e provavelmente é por isso que as pessoas elas nos acham perturbados. Né? Provavelmente são por causa dessas coisas. Isso não é intuitivo. Isso não é nada intuitivo. Você somar infinitos valores, infinitos números a um número fixo, te render apenas 0,5 a mais. Isso parece ser uma coisa assim que o nosso cérebro não consegue compreender muito bem. Mas e qual é a explicação para isso? É que quando você vai somando potências de meio, você vai estar somando números cada vez menores. Você vai estar somando números tão pequenininhos, que eles são insignificantes na soma. Basicamente é isso que está dizendo. Tá certo? Muito bom, vamos terminar de filosofia aqui. Um abraço a todos e eu espero que você continue me vendo nos próximos vídeos quando nós começarmos a falar sobre ciência.